A paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos. Nesta palavra, Deus vai falar contigo. 2 Crônicas 7, versículo 14, seguinte, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui que no capítulo 7, logo no início, no versículo 1, nós vamos ver que Salomão ele está orando dentro do templo e desce fogo no céu e consome todo o holocausto, todo o sacrifício que foi ofertado ali naquele lugar. Ou seja, Deus recebeu, Deus pegou de bom grado aquilo que estava sendo ofertado diante do Senhor. E não estava só ele ali, mas estava toda a congregação, estava o seu pai Davi. E ali ministraram louvores, ofereceram seu sacrifício, e isso agradou a Deus. Louvado seja Deus. A ponto de Deus, mais uma vez, pela segunda vez, ele vir diante de Salomão fazer uma promessa, falar com ele. Porque, irmãos, é isso que Deus faz. Quando nós adoramos a Ele, quando nós ministramos louvor para Ele, quando nós temos a nossa vida dedicada, separada, uma busca em fazer para adorar a Deus. E a gente entende aqui que Salomão estava com o coração voltado em fazer a vontade, o que Deus queria, agradar a Deus. E nós temos que ter essa convicção dentro de nós, que é necessário nós nos aproximarmos desse Deus, adorá-lo com sinceridade e com um coração não dividido. Um coração reto, sincero, Porque daí a glória de Deus estará sobre a nossa vida. Do mesmo jeito que estava sobre a vida de Salomão. E todo o povo viu a glória de Deus. Então o versículo vai deixar claro que aquele que adora e que busca Deus com sinceridade, que oferece o seu sacrifício, o seu louvor, a sua adoração a Deus, ele se revela na vida dessa pessoa, mas não vai ficar só entre você e Deus. Vai ser de um ponto que quem está do teu lado, olha aqui, os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor, ou seja, vai ser visível, vai ser notório a glória de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. E Deus não fará de uma forma escondida. Todos vão ver essa glória, essa manifestação, esse poder, porque é assim que Deus faz. Quando nós buscamos algo, uma intimidade com Ele, você vai ficar ali por um tempo no anonimato, porque o nosso Deus, ele é muito grande, irmãos. Longe de nós em acharmos que vamos nos dobrar, ajoelhar diante de Deus, achando que Ele é um Deus tão somente para mim. Esse Deus, ele é glorioso. Nós temos que entender, irmãos, que quando nós oferecemos algo, quando nós oramos, quando nós buscamos a face do Senhor, Ele trabalha de uma maneira muito grandiosa. Eu tive uma experiência numa campanha de oração que eu fiz, inclusive nesta campanha o Senhor curou, me fez uma cirurgia, na minha coluna, tá ali no canal o vídeo onde eu postei o meu testemunho, que nesta oração, em um dia dessas orações, o Senhor me levou em alguns países, e um deles era na China, irmãos, e me levou num quarto. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a dimensão que Deus nos leva quando oramos. E lá eu vi uma chinesa de joelho dobrado. E Deus disse para mim. Fui lá e levei a benção que ela precisava. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que acontece quando eu oro é muito maior do que a gente possa imaginar. A oração ela é muito poderosa. A oração faz coisas que está muito além do nosso entendimento. Por isso é bom orar. Porque a oração ela não entra só no meu padrão, na minha vida, na minha história. A oração faz Deus trabalhar no universo, faz Deus trabalhar nas necessidades. E nós precisamos crer no poder da oração, porque é assim que Ele faz. Foi assim que Ele revelou aquele dia. Olha, eu estava aqui, em Santa Catarina, orando. Olha a dimensão, China.
Louvado seja o nome do Senhor. E isso aconteceu em visão. Fui lá para a glória do nome do Senhor. E aqui ele se revela e ele fala, eu gostei do sacrifício, gostei dos louvores, gostei da maneira que o povo desceu na minha presença, estou gostando de tudo, Salomão. E vim aqui para falar contigo, te orientar. Que se de repente acontecer alguma coisa, aí ele dá exemplo, né? Se eu cerrar os céus, se não houver chuva, se de repente vir, né, gafanhotos, consumir a terra, aleluias, né? De repente aconteceu alguma situação. Deus está dizendo assim, olha, pode ser, Salomão, que mesmo que eu estou recebendo a tua adoração, o teu louvor, mas pode ser que aconteça algo aonde vocês vão ficar pensando, mas como assim? Né? Nós estamos adorando, nós estamos buscando e está acontecendo essas situações. Mas o Senhor, ele deixa claro, isso acontece. Isso pode acontecer. Porque o nosso Deus, ele permite certas coisas na nossa vida para que a gente venha descer mais em oração. Porque ele quer ter relacionamento e intimidade com a gente, né? Aí ele orienta ele, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Significa que Deus está nos orientando a respeito de nunca deixar de orar, né? Nunca deixar de se humilhar diante dele. Sempre buscar pela face do Senhor. Outro detalhe, se converter, avaliar, se autoavaliar, o que eu estou fazendo? Que caminho que eu estou tomando? Eu estou agradando ao Senhor? E sempre se desviar do mal. Se desviar das coisas erradas, né? Sair dos maus caminhos. Porque nós vamos estar sempre rodeados, irmãos, de coisas querendo nos tragar, tirar da direção. E se isso acontecer, o Senhor está dizendo, olha, humilha-se, ora, busca a minha face, porque eu vou ouvir do alto dos céus. E aí ele fala assim, olha, porque eu estou com os meus olhos atentos e os meus ouvidos estarão. Agora, porém, abertos estão os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Que lugar? Lá do templo? Não. De mim. Deus está falando de mim. Estarei atento a você. Prestarei atenção em você. Se você for um servo humilde, se for uma pessoa de oração, se você é uma pessoa que busca a minha face, se você é uma pessoa que se desvia, se converte, sai fora dos caminhos do mal, se você é uma pessoa que presta atenção em Deus, que quer sair fora daquilo que não te leva a lugar nenhum, Ele estará com os olhos sobre você. Detalhe, não só vai olhar você. Deus está dizendo, eu não vou ficar só te olhando, filho, eu vou te ouvir. Eu vou fazer isso, ó. O João está falando. A Maria está orando. É assim que Deus faz. Ele vai parar e vai te ouvir. E quando Deus para ouvir, Ele também para poder nos responder. Sabe o que eu quero dizer com essa palavra? Na sua oração, Deus trará uma resposta. Você não vai ficar só orando sem resposta. Deus vai te responder. Porque o texto deixa bem claro que pela segunda vez Deus se revela e se manifesta a Salomão. Fala com Salomão. Por quê? Porque Salomão louvou, adorou, orou, buscou a face, fez tudo certo diante de Deus, e aqueles que estão na presença do Senhor, eles não ficam confundidos. Haverá resposta. É o que Deus está dizendo nesta manhã. Resposta de oração está chegando na tua vida, está chegando na tua casa. Você crê? Que Deus abençoe. Não esqueça, irmãos, de curtir, comentar e compartilhar. Que Deus abençoe.